bem com vocês? Muito bem. Hoje, dando continuidade à nossa aula de literatura e passando o humanismo, nós vamos nos encontrar com o classicismo. O que é o classicismo? O classicismo é uma escola literária, na minha concepção de estudos literários, uma das mais importantes escolas literárias de todo o estudo da literatura, imitação dos modelos clássicos greco-romanos no século XV. Houve valorização e resgate da cultura clássica. Muito bem, vamos fazer uma retomada de tudo que foi estudado enquanto gênero literário até aqui. Primeira coisa, Aristóteles, Grécia antiga, clássica, lá, em outrora, divide os gêneros literários. Começamos então, e aí eu já contei a história do trovadorismo, Vem o trovadorismo, Idade das Trevas, feudalismo, Idade Média. E aí, de repente, o homem começa a entender que ele poderia ser o centro das atenções, ser o centro do universo. Ele não tinha mais a necessidade de prestar continência a um senhor feudal. Ele começa a questionar o poder de uma igreja cujo Deus era amor, E aí tudo começa, o humanismo, olha o nome, que nós já estudamos, humanismo. Tudo levando a entender que o homem poderia ser o centro das atenções. E assim foi, Já estudamos o humanismo, já falamos do humanismo, das características humanistas, dos humanistas, Os filósofos gregos que vieram para estudar com os filhos dos burgueses, e isso do século XIV, finalzinho do século XIII, todo o século XIV, nessa forma de estudar profundamente as ciências. Uma vez estudando sobre o cientificismo, estudando sobre a ciência, o homem começa a se questionar. Ele se coloca no centro do mundo, do universo, tudo vem para ele e ele começa a questionar. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que isso é interessante? Será que nós devemos continuar nesse ritmo de vida? Perceberam que não, que estava tudo muito bagunçado, que estava tudo muito esquisito e era hora de começar a mudança, e uma mudança geral. Era a hora de renascer da Idade das Trevas, renascer das cinzas, que a Idade Média tinha deixado para nós. O que eles vão fazer? Eles vão buscar, literatura, eles vão buscar modelos que já deram certo na literatura. Aonde que eles vão se firmar na busca desses modelos? Na cultura greco-romana. Então, o século XV volta lá atrás, no início dos séculos, 10 séculos, 8 séculos atrás, para buscar, para resgatar a cultura greco-romana. Então, para buscar os deuses gregos, para o paganismo, Eles começam a questionar a igreja. Quando eles começam a questionar a igreja, então eles buscam uma literatura pagã, uma literatura que se distancia, se dissocia da igreja, que naquela época era mandatária, sim. Muito bem. Esse classicismo, ele vai estar para a literatura igual ao Renascimento está para a história. Então, o classicismo é início da Idade Moderna. Então, onde que o homem, quando eu falo nós, eu estou me colocando lá também, eu gosto, de fazer isso.
o homem começa a criar possibilidades de nova vivência. E a literatura vai acompanhar essa nova busca de conhecimentos, esse novo fazer literário, essa nova forma de convivência entre as pessoas, porque agora, além de tudo, as cidades estavam crescendo, as pessoas estavam estudando, então tinha uma busca sedenta de conhecimento. Eu vou falar de duas esferas, então eu vou falar de representantes dessa época, eu vou falar de representantes, os primeiros que eu falarei são os representantes literários, que foram contemporâneos dessa escola literária. Simplesmente, Luís de Camões, em Portugal, Cervantes, na Espanha, Shakespeare, na Inglaterra, Boccaccio e Petrarca e Dante Alighieri, na Itália. Então, não foi uma época de pouca pessoa, não, né? Com perdão do trocadilho, de pouca coisa, não, né? Se você coloca de um lado, você coloca Cervantes, você coloca do outro Shakespeare, do outro Camões, Jesus, né? Estamos falando de uma literatura abrasiva, né? Uma literatura maravilhosa. Claro que eu não tenho conhecimento, talvez se alguém tiver, por favor, coloquem aí no canal, mas eu não acho que eles não se conheceram, né? Foram contemporâneos em seus países de origem. Quero chamar a atenção de vocês para duas coisas aqui. Três, aliás. A primeira coisa é Luís Vaz de Camões, que é o nome da literatura de Portugal, lógico, um grande nome para a literatura de língua portuguesa, tá? É uma pessoa que a gente precisa, sim, deixar uma aula especial para ele, para a gente estudar a literatura dele, para a gente estudar o que ele se propôs, né? Tanto que quando ele termina os Lusíadas, ele está triste, ele está decepcionadíssimo, porque ele dedica-se a vida para escrever aquela grandiosa obra. É a maior obra épica em literatura portuguesa, sem menor sombra de dúvida. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para Dante Alighieri. Dante Alighieri, um poeta, né, discípulo de Jesus Cristo. Peraí que agora mesmo eu vou lembrar. Esqueci, mas eu lembro. Dante é um poeta italiano, muito importante, escreveu a Divina Comédia. Quem não leu a Divina Comédia, leia, é um livro muito engraçado mesmo de ler, sabe? Assim, não tem nada de. Não é humorístico, né? Claro que não, mas né, enfim. É um livro muito interessante para ser lido. E aí a gente vê a mudança de atitude do ser humano, né? Nos 7 ciclos do inferno. Depois ele chega no purgatório, e aí no céu ele né, precisa encontrar Beatriz, ele está vivendo um sonho, Beatriz está no céu, e ele tem que alcançá-la. Beatriz é o grande amor da vida de Dante. Eu gosto muito da Divina Comédia. Eu quero chamar a atenção de vocês que o Dante, ele é um poeta humanista, tá? Então ele está na lista, ele figura como porquê. Eu não sei se vocês se recordam da aula que eu dei do humanismo, que eu falo que o humanismo é o período de transição. É deixando a idade das trevas, é deixando o trovadorismo, adentrando no classicismo. Então, Dante está lá dentro do humanismo, 1300 e alguma coisinha, tá? Então, ele não está aqui no século XV, não, tá bom? Século XV vai ser Camões, vai ser o Shakespeare, mas ele também é um dos nomes que vale a pena ser estudado, ser lido por todos nós, pela humanidade inteira, né? E o terceiro que eu quero chamar a atenção de vocês é para Cervantes. Miguel de Cervantes, espanhol. Qual foi o livro que ele escreveu, gente? Dom Quixote. Simplesmente o melhor livro de literatura universal do mundo, né? Óbvio.
ele é sensacional. Eu adoro. Gente, lembrando aqui, Dante foi discípulo de Virgílio, tá? É Virgílio que acompanha Dante na Divina Comédia. Se eu não lembrasse disso, eu ia ficar até amanhã tentando recordar isso. Então, voltemos ao Cervantes, né? Que é muito autor, é muita obra, esse período borbulhando de obras pra gente. Então, Cervantes escreve Dom Quixote, que para mim é simplesmente maravilhoso, é um livro de cabeceira, é um livro para a gente ler, para a gente reler, para a gente compreender, né, o que a leitura fez com o doce e louco Dom Quixote. Sou apaixonada, todo mundo devia ler Dom Quixote pelo menos uma vez na vida. Eu gostaria que lesse mais, mas pelo menos uma vez eu sugiro que você leia sim. Se de um lado nós temos esses nomes na literatura, fazendo a literatura borbulhar, fazendo a literatura ser uma época de grande descoberta de ser humano, de escrita, de novas possibilidades, de novos enxergamentos, e aí eu peço perdão a licença poética, né, de criar essa palavra, de enxergar a literatura de diferentes formas, de diferentes ângulos. Nós temos nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Tiziano e André Mantegna nas artes plásticas. Então, não é uma época para a gente passar por ela assim em brancas nuvens. É uma senhora época da literatura, literatura como arte da palavra e como arte no geral. Né? É pensar em Michelangelo lá dentro da Capela Sistina, pintando aquilo tudo, deixando aquilo como a gente vê hoje em dia. É pensar em Leonardo da Vinci na sua mais ampla forma de pensar a arte, que para mim assim, foi simplesmente o cara mais fantástico do mundo. Tem livros dele que mostra ele, né, já projetando a asa delta, já projetando um avião, já projetando relógio, e isso nós estamos falando de 1400, 1450. Então é um cara fora de seu tempo mesmo, um cara simplesmente sensacional. Então eu te convido a vir comigo e estudar o classicismo por essas semanas que virão, tá bom? Um abraço a todos.